E a porcentagem de católicos na China é muito pequena, mas a morte do Papa Francisco é motivo de dor e incertezas no país asiático. Uma pequena igreja numa rua secundária na província chinesa de Hebei vive o luto pelo Papa Francisco, morto esta semana aos 88 anos. O pontífice argentino inspirou devoção no gigante asiático, mas foi alvo de duras críticas de tradicionalistas durante seus 12 anos de papado. A China rompeu relações com a Santa Sé em 1951, 2 anos depois de os comunistas chegarem ao poder. Estima-se que os 12 milhões de católicos do país tiveram que escolher entre se juntar à Associação Católica Patriótica, controlada pelo Estado, ou às igrejas clandestinas leais ao Papa. Para um católico humilde como eu, o Papa é definitivamente um modelo. É muito triste. Na missa realizada em memória do Papa Francisco, muitos católicos choraram. Também fiquei muito triste. Sob o pontificado de Francisco, um acordo histórico foi alcançado em 2018 entre Pequim e o Vaticano. O texto permite que as duas partes participem da nomeação dos bispos. O conteúdo do acordo não foi publicado, mas gerou reações mistas dentro da igreja. Alguns consideraram uma forma de o governo comunista fortalecer seu controle sobre os católicos chineses. Outros elogiam o tratado como uma reaproximação com o Vaticano. É assim que eu vejo. A igreja é universal e deve haver liberdade religiosa. Tudo isso é universal, não há fronteiras nacionais. Que fronteiras existem? Acreditamos no reino de Deus. Jesus disse que o nosso reino não é deste mundo. O Vaticano e a China não mantêm relações diplomáticas formais e alimentam alguma tensão política. A cidade-estado reconhece Taiwan e Pequim reivindica a ilha autônoma como seu território. Apesar disso, o Papa Francisco foi reconhecido por especialistas como responsável pela melhoria das relações entre a Santa Sé e o governo chinês nos últimos anos. O Papa Francisco desempenhou um papel fundamental na reformulação e redefinição do diálogo com a China. Insisto, essa transformação não diz respeito apenas aos católicos chineses. Trata-se de uma colaboração entre estados, entre a Santa Sé, o Papa e a China, entre os dois, o Vaticano e Pequim. Francisco conseguiu transformar uma situação que não estava dando em nada quando assumiu o cargo. Hoje existe uma espécie de estrutura de colaboração. A China deve estar entre os tópicos a serem discutidos pelos cardeais reunidos no conclave para designar o sucessor de Francisco. A Constituição chinesa reconhece oficialmente a liberdade de crença religiosa, mas não menciona a liberdade religiosa de forma mais ampla. Segundo organizações civis, as práticas religiosas são cada vez mais monitoradas e restringidas, uma tendência intensificada sob a presidência de Xi Jinping. Em termos de política internacional, a Santa Sé não pode se dar ao luxo de não ter uma relação de trabalho com uma segunda potência mundial. A Santa Sé não pode e não quer estar apenas aliada com o Ocidente ou com os Estados Unidos. O Vaticano constrói a própria soberania e, para sua capacidade de servir aos assuntos internacionais, precisa de uma relação de trabalho com a China. O próximo Papa, seja quem for escolhido, será escolhido com base na sua capacidade de se envolver com a China. Em meio à tristeza pela partida do Papa Francisco, uma certeza segue entre os fiéis e estudiosos da Igreja Católica: a necessidade da fé na origem da palavra religião, que no latim indica a ideia de ligação ou vínculo, especialmente com o divino.